Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Trilhante, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre as proibições de dispor. O que são as proibições de dispor? São aquelas cláusulas gravadas nos imóveis, no registro, que vão proibir o proprietário de alguma forma de alienar esse imóvel. Vamos lá, primeiro eu peguei aqui as classificações. Origem: legais, judiciais, administrativas e convencionais. Ok. Por que eu coloquei esse asterisco aqui em legais? Porque, querendo ou não, toda proibição de dispor vai ter a sua origem na lei, né? Então é um pouco redundante falar, mas mais para frente eu vou explicar o porquê. A duração: perpétuas ou temporárias, e alcance: absolutas ou relativas. As proibições legais. Bom, as proibições legais produzem efeitos de plano. Por quê? Porque elas são estabelecidas pela lei, como diz o nome, independentemente de declaração judicial e administrativa ou de publicidade no registro de imóveis. Mas lembrando que a lei, mesmo ela já fazendo essa proibição de expor, ela pode versar dizendo que é necessário a publicidade no RI também, ok? Exemplos de uma proibição legal: proibição de disposição de imóveis rurais em relação a estrangeiros, que isso vai ser uma aula também que nós vamos dar um pouquinho mais para frente. E a ausência de anuência conjugal. Essas são proibições de dispor que vêm da lei, né? Por exemplo, o cônjuge não pode alienar, independente do regime de bens, lógico, sem a anuência conjugal, né? Então, isso é uma proibição legal. As proibições judiciais e administrativas são decretadas pelo juiz ou autoridade administrativa e tem a finalidade de assegurar a eficácia de sentenças ou de procedimentos e decisões, e é objeto necessário de averbação. Por exemplo, uma ordem geral de indisponibilidade, em que o juiz decreta a indisponibilidade de bens de alguém. Isso é uma proibição judicial. Então, vamos supor que o juiz decrete uma ordem geral de indisponibilidade de bens sem dizer qual bem que é, sem dizer se é o bem imóvel da matrícula 10 mil. Não, ele só falou: os bens de fulano são disponíveis devido a tal, sentença, ok. Se essa ordem geral de indisponibilidade chegar no cartório, mas já houverem títulos prenotados, ocorre a prevalência do princípio da prioridade, que o princípio da prioridade nós falamos nas primeiras aulas. Por quê? Porque, vamos supor, adentrou para registro uma escritura de compra e venda. Após essa escritura de compra e venda, vem uma ordem geral de indisponibilidade de bens desse sujeito. Pelo princípio da prioridade, essa escritura pública está na frente dessa ordem, da ordem judicial. Ou seja, deve prevalecer o registro da escritura. Agora, preste atenção, se a ordem é específica de indisponibilidade, ou seja, o juiz diz que aquele imóvel deve ser tido como indisponível, não vai acontecer a mesma coisa. Ou seja, se ele especifica que aquele imóvel, não vai ocorrer a prevalência do princípio da prioridade. Por quê? Porque se ele decidiu que aquele imóvel não pode ser alienado especificamente, o registro dessa escritura pública que entrou antes da ordem de indisponibilidade vai ficar suspensa até posterior decisão definitiva do processo. Agora, proibições voluntárias. Decorrem da manifestação de vontade das partes, ou seja, são somente passíveis nos negócios jurídicos gratuitos, porque pela própria natureza de um negócio jurídico oneroso, não seria possível a gente falar numa proibição de dispor em negócio jurídico oneroso. Por exemplo, cláusula de inalienabilidade. O que ela impede? Impede a venda e doação, não pode ser dado em garantia, não pode ser penhorado, não comunica com o cônjuge e impede a desapropriação do bem. Não impede a desapropriação do bem, ou seja, por interesse público. Isso é muito importante, porque algumas pessoas confundem, dizendo que a cláusula de inalienabilidade não incluiria a proibição de desapropriação. Não. Logicamente, interesse público vai prevalecer sobre o interesse particular, então esse bem pode ser desapropriado. A cláusula de inalienabilidade parcial é possível? Ela impede apenas a alienação a certas pessoas. E por que se justifica? Por que a doutrina justifica isso? Porque aquele brocário que quem pode o mais, ou seja, proibir a alienação para todos, pode o menos, ou seja, pode proibir para certas pessoas.
Os prazos, a gente falou no começo lá, que podem ser temporárias ou perpétuas. O prazo não pode viger eternamente. Por quê? Porque é prejudicial ao tráfico jurídico, né? A circulação de riquezas. Imagine se todo mundo resolvesse colocar uma cláusula de inalienabilidade eterna. A gente teria um monte de imóveis petrificados que sairiam eternamente do mercado e isso atravancaria, né, a circulação de riquezas e iria contra o próprio ordenamento jurídico. Isso, ou seja, somente enquanto viver o herdeiro ou o donatário é que essa cláusula pode viger. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre as proibições de dispor. Espero que tenham aprendido e tenham gostado. Obrigado.